disseram que eu tinha que vir aqui na frente falar novamente para vocês. Surpresa. Né? Estávamos lá dentro agora na abertura dos trabalhos, aí a nossa dirigente, a Ana Maria, falou assim, né? Olha, a gente tem provas para passar, tem resgates, né, de vidas passadas, isso, aquilo, outro, mas nós devemos fazer de um tudo para amenizar, né, o tamanho da encrenca que a gente entra, né? Aí eu disse para o pessoal, né, olha, bem isso mesmo, viu? Porque a gente tem que fazer de um tudo para aliviar a dor do próximo, né? E também, igualmente, fazer de um tudo para aliviar a nossa dor. É óbvio, né? Principalmente porque nesse momento nós estamos sentindo a dor. Aí eu falei, olha, a gente tem que fazer o seguinte, chegar para Deus e falar, ó Deus, a parada é a seguinte, eu sei que o Senhor sabe que eu sou capaz de aguentar esse fardo, de apanhar tanto quanto estou apanhando, mas dá uma aliviada aí, né? Não precisa mandar tudo de uma vez, não. Imagina. Né? Manda aos poucos. Gente, a gente está falando isso aí de uma forma de brincadeira, mas lá atrás, quando eu tive que enfrentar os grandes resgates da minha vida, e foi um processo bastante prolongado. Eu vejo que vocês chegam aqui hoje, está todo mundo, está conversando, aí eu falo algumas palavras, vocês riem. Eu, quando cheguei aqui, chorava direto. Está a nossa querida Sônia Almeida ali, que ela dava palestra e eu ficava olhando assim, parecia um anjo lá na frente falando, né? E eu chorava. E como foi um processo bastante prolongado, né? Um dia eu cheguei e falei para os meus irmãos de outrora, né, que estavam atuando como meus inimigos, queriam me levar embora, né, do plano físico. Peguei e falei para eles, falei, olha, rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês estão judiando faz tempo, alguns já me perdoaram, já seguiram para a luz, e vocês estão aí, a hora que acaba um, daí a pouco já vem outro, eu penso que vai aliviar o sofrimento, aí entra outro, e essa fila está interminável e eu não estou aguentando mais. Então vamos fazer o seguinte, já vem logo todo mundo de uma vez só. Assim já bate logo tudo de uma vez e está tudo certo. Pelo menos acaba mais rápido isso, né? Gente, 3 dias depois, chamei Deus, falei, ô Deus, olha, fiz uma palhaçada aí, fui falar para os caras para vir todo mundo de uma vez só e vieram e eu não estou aguentando mais. Eu estava prostrado, gente. Mas apanhava de dia, de noite, de madrugada, de manhã, à tardezinha. Mas era muita dor e muito sofrimento. Aí falei, ô, moçada, vamos fazer o seguinte, volta para a fila aí, vem um por vez, porque eu não estou aguentando não. Eu fui besta de falar para vocês virem tudo de uma vez só. E aí, gente, é mais ou menos isso a nossa vida, a nossa existência. Tá? Tem pessoas que falam, puxa vida, mas eu estou sofrendo há vários anos. Graças a Deus que é um sofrimento suportável, embora seja vários anos. Porque se aquele sofrimento de vários anos tivesse que vir de uma vez só, a gente sucumbiria. Por que a gente sucumbiria? Porque aí para trás nós não fomos gente, não. Aí para trás nós fomos bicho. Aí para trás nós fomos animais ferozes. Nós complicamos a vida de pessoas. É claro que aí para trás também nós já tivemos a oportunidade, dentro dos caminhos da evolução, nós já tivemos a oportunidade de fazer algumas coisas boas. Por isso que na atual existência nossa, algumas coisas boas vêm até nós, né? Às vezes uma família legal, às vezes amigos legais, às vezes um bom trabalho, às vezes com o nosso esforço a possibilidade de um certo progresso, tá? E quando eu entrei ali, falei, puxa vida, do que eu vou falar hoje? Aí parei e olhei no que estava escrito nessa tela aqui, né? Palavras do Cristo. A música, né? A letra de autoria do Jair, o nosso cantor aqui da casa. E eu li algumas linhas ali e falei, puxa vida, interessante, né? Parece nós. Então vamos ver o que está escrito ali. Foram tantas reencarnações, escravo dos bens materiais, buscando somente prazeres insanos, egoísta e orgulhoso demais.
De que valem as palavras do Cristo para quem não descobriu o amor? Para este só há um caminho, aprender por meio da dor. Tantas vezes fui aconselhado com palavras de Jesus, o Nazareno, porém teimava em seguir com os meus vícios, fingia não ouvir tais conselhos. Cansado de tanto sofrer, de ser dominado por fúteis ilusões, fui retirado das trevas em que vivia por mensageiros do Cristo após muitas orações. Palavras são somente palavras, mas se envolvidas pelo amor são fontes de luz. Ouça o que o Cristo falou em seu coração. Desperte, levante seus olhos para o Criador, que na essência é amor, é amor, é amor. Então veja bem, como diz lá a primeira estrofe, né? Foram tantas reencarnações, escravo dos bens materiais, buscando somente prazeres insanos, egoísta e orgulhoso demais. Então, enquanto egoísta, na realidade a gente só pensa na gente, né? Que se dane todo mundo que está próximo de nós, que se dane o problema dos outros. O egoísta não vê nada disso, o egoísta só quer se dar bem na vida. Ele não está nem aí para ninguém. E às vezes a gente vê isso dentro das próprias famílias. Às vezes um ser humano se negando a estender a mão para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um filho. Infelizmente ainda temos pessoas no globo terrestre encarnadas que operam dentro de um egoísmo muito grande. Pessoas que para se dar bem na vida acabam lesando até os direitos dos outros, né? Isso a gente vê nos meios comerciais, nos meios políticos, até mesmo nos meios religiosos, infelizmente. Aí tem o orgulhoso demais. Às vezes, né, nós nos pegamos por mais que a gente ainda se demore a aprender, e já tendo aprendido muitas coisas, muitas vezes a gente se pega sendo orgulhoso demais. Então, conforme falávamos a respeito, né, da letra da música aqui do Jair, se a gente for prestar atenção nessas partes aí, né, que fomos aconselhados, que, né, queríamos levar do nosso jeito, até hoje, às vezes, a gente ainda quer levar do nosso jeito. Até hoje, às vezes, a gente está vendo que uma coisa não está muito legal, mas a gente quer forçar para que dê daquela forma que a gente quer. Se a gente procurasse buscar nos escaninhos da mente, né, todos os ensinamentos que nós já recebemos lá do Evangelho de Jesus, onde ele foi, além de ter deixado vários ensinamentos através dos evangelistas, né, dos apóstolos, ele foi também um exemplo para nós. Chegou um momento que ele lutou assim, de uma certa forma, não querendo que as coisas saíssem do jeito que estava determinado nas Escrituras. Mas chegou uma hora, ele pegou e jogou a toalha, falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então é isso que de vez em quando a gente tem que parar e fazer, gente. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu tive a oportunidade de aprender dentro da doutrina, que me foi dito por pessoas, tá, que dissesse para mim não rezar para Deus, não. Não era para pedir para Deus aliviar meu sofrimento, não, porque Deus não ia atender as minhas preces. Imagina, quando isso aconteceu, eu endoidei, né? Surtei. Falei: como assim? Deus não vai me ajudar? Eu estou num sofrimento danado e você está dizendo que não é para mim rezar para Deus, que não adianta, que Deus não vai me ajudar. Eu falei: mas por que não vai me ajudar? Ele falou: porque você tem algumas lições para aprender. E só tem um jeito de você aprender: passar pelas lições. Então, não adianta rezar para Deus para tirar o sofrimento seu, não, que não vai tirar. Imagina, né? Eu fui desconsolado para casa aquele dia, aquela noite. Aí cheguei em casa, chamei o nosso irmão mais velho aqui, ó, Jesus, está simbolizado aqui nesse quadro, né? Chamei ele para uma prosa. Falei: ô Jesus, a parada é a seguinte, olha, o irmão espiritual lá falou que nem adianta eu pedir para Deus para tirar o sofrimento de mim, que ele não vai tirar, não. Então nem vou usar te pedir para você tirar o sofrimento de mim, mas eu vou te pedir o seguinte: deixa eu segurar firme na tua mão.
Não vou largar de jeito nenhum. E me ajude a sobreviver a essa dor, para que eu possa aprender o que eu preciso aprender. E aí, seguiu a luta. Alguns anos a fio. Lembra a música que estava tocando aqui um pouco antes da gente chegar do Evangelho? Evangelho de luz, Evangelho Jesus. Gente, eu ouvi aquela música, eu desmanchava. Aí tem gente que deve estar pensando aí, né? Nossa, esse cara foi muito ruim aí para trás, né? Para ter tantos resgates. Deve ter sido sim. E muito. E muito. Na atual encarnação, eu sou líder. E desde molequinho, eu sempre estava liderando no meio da molecada. Ia vender doce lá em Pinheiros, nos pontos de ônibus lá, no terminal de ônibus lá. Hoje a gente fala terminal, na época era no ponto final de ônibus, né? E logo 2, 3 meses eu já estava como líder da molecada lá. Disse, não, você vai naquele ônibus, você naquele, assim vai. E assim funcionava a coisa. Então, a vida me alçou para isso. Dizem que quem é um bom músico hoje, aí para trás, em várias encarnações, vem aprendendo sobre a musicalidade. Ou seja, ninguém é um bom músico numa encarnação só. Hoje, alguns colaboradores me consideram um bom líder. E mesmo a gente liderando com o coração, a gente ainda cria inimigos. Porque às vezes um colaborador não corresponde e chega uma hora que depois de vários conselhos, aconselhamentos e tudo mais, você acaba tendo que demiti-lo. E ele sai te odiando, mas ódio mesmo. E isso a gente liderando com amor, liderando com o coração. Imaginem quando nós liderávamos com mão de ferro. Imagina quando a nossa liderança aí para trás, nós removíamos os obstáculos do caminho de uma forma orgulhosa, de uma forma arrogante, de uma forma egoísta. Removíamos de um jeito ou de outro. Então imagina como é fácil criar inimigos. E aí um dos médicos me disse que meu sofrimento nessa encarnação foi porque eu pedi no plano de reencarnação que eu tivesse a oportunidade de me ajustar com todos eles. Eu não fui besta, eu não podia pedir para me ajustar só com uns 15, 20. Tinha que ser logo com tudo. E aí o sofrimento foi grande. Mais uma coisa eu posso dizer a vocês, gente. Hoje, graças a Deus, não tem mais aqueles empecilhos no caminho. E eu acredito que para muitos dos que estão aqui também, tá, já conseguiram pela paciência, pela resiliência, né, pela compreensão, já conseguiram o perdão de várias pessoas que possam ter sido prejudicadas em outras encarnações. Porque às vezes a gente vê alguém falar assim, se alguém fizer tal coisa para mim, eu faço isso, eu faço aquilo outro, vai acontecer isso, aquilo outro, e quando acontece, você vê que não é bem assim, você vê que a pessoa acaba se resignando, acaba relevando, acaba perdoando, e a vida segue. Por que isso acontece? Por que quando a pessoa diz, não, se alguém fizer alguma coisa para mim, eu mato, eu aconteço, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e quando acontece, né, de alguém fazer para ela alguma coisa, ela acaba não fazendo nada disso que falou. Alguém aqui tem uma ideia assim, por cima do por que isso acontece? Não tem, né? Pois é, eu também não tinha. Mas, na realidade, é o seguinte,
Como nós temos que colher daquilo que semeamos, temos que obrigatoriamente colher daquilo que semeamos. Quando chega a época da colheita, como Deus não desampara ninguém, o nosso mentor, ou seja, o nosso anjo da guarda, durante o sono físico, chega e dá um chacoalhão na gente e fala: ô moleque, ô menina, parada é a seguinte, você agora vai ter que passar por uma situação de resgate ferrada, você vai sofrer pra caramba. Ah, mas eu não vou aceitar. Não, você vai ser traído, você vai ser roubado, você vai ser caluniado, você vai ser isso, você vai ser... Não, mas eu não aceito, porque se alguém fizer isso comigo, eu bato, eu mato, eu faço e aconteço. Não, você não vai fazer nada disso. Ah, mas por quê? Aí nos é mostrado a plantação que nós fizemos lá atrás. Nos é mostrado a desgraceira que nós fizemos lá para trás. E aí a gente passa a compreender que temos que colher tudo aquilo lá. E aí a gente acaba se resignando. Quando somos traídos, quando somos roubados, quando somos caluniados, que antes a gente achava que a gente ia à forra, ia se vingar, ia bater, ia matar, ia fazer o diabo que fosse. A gente, depois de receber as informações do mundo mais alto, do plano espiritual, a gente acaba entendendo que bateu, precisa apanhar, para aprender as lições. Foi isso que o irmão falou para mim, na época lá, que ele falou: não adiantava rezar para Deus para tirar a dor de mim, que ele não ia tirar não. Que eu precisava passar as lições, eu precisava aprender as lições. E é através disso daí, gente, que a gente vai se tornando mais manso e pacífico. Através disso daí que a gente vai se tornando um ser humano mais maleável, menos egoísta, menos orgulhoso, menos rancoroso. Quando a gente começa a adquirir esses conhecimentos que o mundo espiritual nos traz, a gente começa a compreender o porquê que muitas coisas ocorreram em nossa vida e nós sobrevivemos àquilo. Por que nós não reagimos de uma forma diferente, às vezes de uma forma violenta? Quando a gente começa a entender as informações que nos chegam do mais alto, né? A gente começa a compreender. Quando eu entendo, e olha, só para frisar uma coisa, a gente não vem para cá só para resgate, não. A gente veio para aprender. Nem tudo que nos ocorre de ruim é resgate. Às vezes é as lutas do dia a dia, né? Porque, principalmente quando a gente quer atuar dentro do bem, o mal quer sempre nos derrubar, quer sempre nos desviar do caminho, tá? Mas, como diz a nossa irmã ali, como fica quando eu estou com o meu coração cheio de amor, quando eu quero me compor com aquela pessoa que me odeia, com aquela pessoa que, se pudesse, me estapeava, me ferrava de todas as formas, e eu quero me compor com ela, eu procuro compreender, eu procuro perdoar todas as ofensas que ela me fez, e eu procuro, dentro da bondade do meu coração, né, relevar tudo aquilo e ficar de bem com a pessoa, e a pessoa não quer. Por que isso? Sabem por que isso? Porque aquele que apanhou, principalmente por ser uma pessoa orgulhosa, ela não quer perdoar. Ela quer a vingança. Ela quer ir à forra. Se você for falar de Jesus para ela, ela vai te mandar para os quintos. Ela está com raiva. Então, é a mesma coisa. Só para botar num sentido figurado, se alguém chegar e encher o nosso rosto de tapa e nos xingar e nos agredir, isso, aquilo, outro, e aí, no dia seguinte, chega lá: me perdoa, olha, me perdoa. A gente vai continuar com raiva. A gente não vai: perdoei, está tudo certo. Não é assim. Fui ferido na minha dignidade, no meu orgulho, no meu isso, no meu aquilo outro. Então eu não quero perdoar. Vai para o inferno você. Eu não vou pedir perdão, não. Eu lembro que uma vez eu fui pedir perdão para uma pessoa, ela disse assim: Ademar, vai pedir perdão para Deus.
Ele é mais religioso do que eu. E essa pessoa frequentava uma igreja na época. Ele é mais religioso do que eu. Eu não vou te perdoar nunca. Por quê? Porque a pessoa estava com ódio ainda. Então, qual é a melhor forma da gente conseguir o perdão? É oferecer a oportunidade para que a pessoa possa sair das trevas e caminhar para a luz. De que forma que nós fazemos isso? Procurando ao máximo possível nos transformarmos em pessoas do bem hoje na atual encarnação. Então, muitas vezes, né, como no caso seu, que você chega cheia de amor para a pessoa e ela não quer, ela quer continuar te agredindo. Mas se você persistir, vibrando esse amor para aquela pessoa, vai chegar uma hora ela vai dizer, mas escuta, pô, eu vi ela como um monstro, mas agora que o monstro está sendo eu. Ela está me pedindo perdão, ela está, sabe, não demonstra vibração de raiva nenhuma para mim, e eu que estou ofendendo ela, que estou ferindo ela constantemente, e ela não quer vingança, ela não reage, ela só vibra amor para mim. Porque no mundo astral, ou seja, na dimensão paralela do mundo físico, que é a dimensão astral, o amor são matérias que podem ser vistas pelos espíritos, como nós vemos aqui nesse quadro. Então, quando uma pessoa passa cheia de amor, os que estão no mundo espiritual vê aquela aura de amor, vê aquele campo vibracional de amor. Então, quando você está sendo sincero, quando você está falando com a pessoa que te odeia, que quer te destruir, quando você está falando com ela de uma forma sincera, ela percebe aquilo. E tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, esse piso aqui é muito forte, mas se ficar uma goteira aqui, dias e dias e dias caindo, meses e anos, vai corroer essa cerâmica. Então, gente, é mais ou menos isso. Por que as pessoas não querem nos perdoar? Por conta de que elas estão com raiva ainda. A mesma pergunta que você me fez hoje, um dia uma moça me fez aqui. Ademar, puxa vida, você quando está falando aqui do amor, é tudo tão bonito, parece que é tudo tão possível, mas aí a gente chega lá fora, no dia seguinte, e vai falar com aquela pessoa, né, que nos odeia, aquela pessoa que tem raiva da gente, e a gente, né, vai falar, olha, vamos ficar de bem, vamos ficar numa boa, e a pessoa, por mais que você queira ser amorosa, a pessoa continua te agredindo. Por que disso? É justamente por conta disso, porque ela ainda está com raiva. Eu lembro-me de inimigos que eu tinha, que após alguns anos de tratamento, se manifestaram aqui dentro da casa. Um deles, depois de anos e anos e anos que me provocou vários tormentos, ele se manifestou aqui dentro e disse que não queria mais o meu mal. E tem mais um detalhe, ele ainda foi visto lá na minha empresa por 3 funcionários. Obviamente ficaram morrendo de medo, assustados, né? Mas tinha a tal da evidência. E aí, quando foi à noite, eu fui falar ali na orientação e o orientador falou, Ademar, você está falando dele, mas ele está aqui. Você está dizendo que lá ele estava com uma roupa toda azul e aqui ele está todo de branco e está de óculos escuro. Quer falar? Fala direto com ele. Aí eu falei para ele, falei, olha, companheiro, não sei exatamente qual foi o mal que eu te fiz aí para trás. Na época da falta do conhecimento das coisas do bem, na época da ignorância plena. Não sei qual foi as maldades que eu te fiz, mas, puxa vida, você está me acompanhando já há anos. Você vê que eu não sou mais aquela pessoa. E eu venho pedindo perdão para você, para vocês, outros que eu magoei para trás. Eu venho há muito tempo pedindo perdão. Então, eu gostaria que você começasse a pensar a respeito disso. Obviamente, depois que o médium me falou que ele estava com um mentor, aí eu
me pronunciei dessa forma. Aí o médium falou assim: Ademar, ele está dizendo o seguinte, que ele não quer mais o teu mal. E está dizendo que foi um irmão de sangue seu numa vida passada. Ou seja, ele não falou qual foi o mal que eu fiz para ele. Entendeu? Não falou se eu roubei a herança, se eu destruí a vida dele de alguma forma, se eu roubei as coisas que ele tinha. Entendeu? Ele não falou qual foi a maldade que eu fiz. Mas ele me odiava muito, muito, muito. Então é assim, gente. Quando a gente procura se transformar, começa a olhar para a gente mesmo, fala: puxa vida, hoje eu não tenho mais o direito de ser arrogante, de ser prepotente, de ser egoísta. Eu tenho que ser uma pessoa mais fraterna, mais amiga, perdoar a ignorância das pessoas que estão próximas de mim, porque eu mesmo sou ignorante às vezes, né? Ou seja, a ignorância que nós estamos falando aqui não é a braveza, a ignorância é a falta do conhecimento, a gente ignora as coisas. E diz os nossos irmãos espirituais que os seres humanos são maus não porque se comprazem em ser maus, são maus porque desconhecem o bem, desconhecem as coisas do bem. Então, à medida que a gente vai fazendo o tratamento, à medida que a gente vai oferecendo a oportunidade para esses outrora irmãos, amigos, agora inimigos, porque nós os transformamos em nossos inimigos pelo mal que nós lhes fizemos, tá? Se nós contribuímos para que eles pudessem ir para o inferno, ou para o umbral, conforme a gente fala aqui na doutrina espírita, hoje nós temos no mínimo o dever moral de ajudar esses caras a saírem do inferno e terem a oportunidade de novamente caminharem para a luz. Esse irmão de sangue meu de uma vida passada, depois de anos e anos de tratamento aqui, ele resolveu a começar a me olhar com outros olhos. E isto, quando ele se pronunciou, aconteceu no mês de maio. E eu sentia sempre a presença dele. Antes, e dali para frente eu continuei sentindo a presença. Todas as vezes que eu sentia a presença dele antes, tudo que eu estava fazendo dava errado. Os negócios eram todos destruídos, às vezes tudo pronto para ser assinado, para ser terminado, dava errado. E o prejuízo era grande. Posteriormente, quando ele disse que não queria mais o meu mal, e eu sentia a presença dele, as coisas começavam a dar certo, até coisas que eu imaginava que não fosse dar certo. Às vezes uma negociação que se iniciava, eu dizia: isso daí não tem a menor chance de dar certo, eu pensava, né? De repente, as coisas aconteciam e dava certo. Tanto é que eu falei com a minha esposa um dia, né? Eu falei: olha, se antes aquele irmão, quando se aproximava, tudo dava errado, hoje ele está me ajudando, porque quando ele se aproxima, as coisas que eu acreditava não dar certo, dá certo. Ou seja, a gente tem a oportunidade de novamente transformar um que está na qualidade de nosso inimigo em um irmão de caminhada novamente. Nesse caso era irmão de sangue de uma vida passada, mas poderia ser uma pessoa que não tivesse parentesco nenhum consanguíneo comigo em outras encarnações. E como eu trabalho dentro da doutrina já há muitos anos, como eu já aprendi muito a respeito da doutrina, eu tive a oportunidade de começar a trazer esses irmãos para a luz. E como disse, né, o médico aqui, que foi eu que pedi a oportunidade para trazer todos esses que eu tinha transformado em meus inimigos, trazer eles para a luz, para o bem, que até brinquei, né? Eu poderia ter pedido para trazer uns 10, 15 só, mas foi logo tudo de uma vez. Mas olha, eu acho que valeu a pena. Eu lembro que, uma ocasião, eu estava fazendo o evangelho no meu lar, e aí saiu aquela mensagem, né, que fala sobre o Senhor lançar nas trevas exteriores aquele que não estava preparado, vestido para as festas de núpcias daquele Senhor. E quando eu li isso daí, eu já tinha pedido muito, né, para Deus ajudar a que esses irmãos saíssem das trevas e caminhassem para a luz.
E ali dizia que justamente aquele que não tinha se vestido, se preparado para as festas de núpcias, não estava vestido de acordo, que seriam lançados nas trevas exteriores. Nessa hora eu me assustei. Eu pensei, será que aqueles que não aceitaram caminhar para a luz serão lançados nas trevas exteriores? Aí eu falei para Jesus, Jesus, seguinte, vamos dar mais um tempo para esse povo. Eu sei que está doendo demais. Gostaria que cessasse, eu pedi para o Senhor ajudar esses caras a caminhar para a luz. Mas tem alguns que são reticentes ainda. Mas eu não quero que lance eles nas trevas exteriores. Eu sofro o tempo que for necessário mais. Mas, por favor, eu quero oferecer a chance a que todos saiam das zonas de sofrimento e caminhem para a luz. E assim foi, gente. Assim foi a história de redenção minha e assim é a história de redenção de todo ser humano. Não pensem que é diferente com vocês, não. Tá? Não pensem que é diferente com vocês, não. Numa intensidade maior ou numa intensidade menor, assim é que toca a vida do ser humano. Por isso que nós estamos aqui para aprender. Nós temos que aprender. E como diz aqui a letra, né? Se a gente se nega a aprender pelo amor, a dor nos visita e nos empurra para frente. Garanto que muitos que estão aqui hoje chegaram aqui pela dor, como eu cheguei. Tá? Aqueles mais iluminados, que não vieram pela dor, vieram simplesmente pela vontade de aprender sobre as coisas do bem, sobre as coisas do plano maior, tá? São os iluminados. Mas eu vim pela dor e acredito que muitos vieram pela dor. E, gente, procuremos mais informações a respeito daquilo que traz de ensinamento essa doutrina. Não para que nos tornemos religiosos, caxias, sabe, aqueles com visão estreita, que só vê aquilo, fica fanático. Dentro da doutrina espírita, quando alguém ameaça de ficar fanático, a gente põe para fazer tratamento, porque fanatismo é doença. Fanatismo é envolvimento espiritual das trevas, pesado, para que a pessoa não veja mais nada além daquilo. Assim, ela não consegue despertar. É aquilo que eu digo para as pessoas. Aqueles que nos querem mal pelo mal que lhes fizemos ontem, eles não se comprazem quando a gente caminha para a luz. Eles querem ver a gente amarradinhas no tronco à disposição do chicote deles. E não pense que nós fomos diferentes deles, não. No passado era nós que queríamos eles amarradinhos no tronco à disposição das nossas chicotadas. Então, gente, que nunca procuremos ficar com raiva daqueles que hoje vêm nos cobrar. Porque se ele vem nos cobrar é porque nós temos dívidas para com ele. Se ele nos imputa dor hoje, pode saber que nós fizemos isso com eles ontem. Porque Deus não permite que se cometa injustiça. Então, nada daquilo de ruim que nos ocorre é injustiça. Ah, fui roubado. Ah, fui traído. Ah, fui caluniado. Ah, porque, olha, destruíram a minha vida. Não há injustiça aí. Às vezes há cobrança. Ou, às vezes, há provações que nós pedimos para passar. Não é resgate de dor que semeamos, não. Nós pedimos para passar. Para ferir os valores e para nos esforçarmos mais pelos valores de nós enquanto espíritos eternos. Porque tem gente que diz assim, ah, está sofrendo, isso é castigo. Ou, está sofrendo, é resgate. Não. Às vezes, a pessoa pediu aquilo como uma prova para si. Ou, às vezes, surgiu aquilo no caminho, porque ele, de certa forma, estava incomodando alguém, e esse alguém quis ir prejudicá-lo. Mas Deus não permite que a injustiça seja cometida.
A gente sempre vem aqui, fala, vocês ficam aí tudo quietinho. De vez em quando a gente vê um ponto de interrogação na cabeça de um, na cabeça de outro. Às vezes a gente vê que as pessoas encontraram a compreensão de o porquê passaram determinadas coisas lá atrás. E a gente costuma abrir aqui um espaço para que as pessoas possam formular pergunta, como a nossa amiga formulou uma pergunta ali. E eu acredito que a resposta que foi dada à pergunta formulada por ela ajudou outras pessoas aqui na compreensão. Porque não estamos aqui em 15, 20 pessoas só não. Tem centenas de pessoas aqui. Só que na dimensão astral. Que muitas vezes são trazidas das regiões do sofrimento. Alguém aqui assistiu o filme Nosso Lar? Assistiram? Vocês lembram quando André Luiz foi resgatado dos umbrais e foi levado para o hospital? Nós temos terminal de transporte aqui na frente. Todos os dias da semana, não é só os dias que tem trabalho no plano físico, não. Todos os dias da semana, esse terminal de transporte está super movimentado. De caravanas que vão buscar os nossos irmãos nas regiões de sofrimento e são trazidos para ouvir uma palavra, para começar a ver um despertamento. E como não é só nós do plano físico que falamos, os irmãos do plano espiritual também falam, né? Então o trabalho é contínuo, os 7 dias por semana. Ou seja, Deus, o Criador, Jesus, todo o plano espiritual, cuida de nós de uma forma muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Nunca estamos desamparados, mesmo que estejamos num local totalmente isolado do planeta, longe de qualquer ser humano, nunca estaremos sozinhos. Sempre estaremos sendo velados pelas hostes espirituais. Sempre alguém cuidando de nós. Mesmo porque se não fosse assim, imagina ao sairmos na rua, sabendo que aqui, na dimensão paralela à dimensão física, é o tal do chamado inferno. Se os nossos olhos espirituais se abrissem do portão para fora, nós voltávamos correndo para dentro. Então, gente, imagina como seria o ser humano sem a proteção divina. Estaríamos totalmente perdidos. Vai um grupo de pessoas dentro das regiões infernais buscar pessoas quando chega o momento adequado. Uma vez, André Luiz, já totalmente recuperado, já trabalhando com todas as suas forças, participou de uma expedição dentro do umbral, foi nas regiões, mais terríveis do baixo umbral, cavernas, furnas, e foi com uma equipe dos lanceiros de Maria, que também trazem pessoas para cá, para essa casa. Aí a gente fala, lanceiros de Maria, mas escuta, lá tem armas então? Oxe, claro que tem, gente. Senão estava tudo perdido. Mas não é as armas que nós temos aqui no plano físico que mata a pessoa, né? Mesmo que lá você não consegue matar ninguém, já está todo mundo morto, fisicamente, né? E o espírito não morre. Então o que ocorre? Vai uma expedição buscar esses irmãos. E lá muitas vezes, quando são percebidos, como eles estão numa corrente vibracional maior, aqueles que vibram no menor não conseguem ver os que estão vibrando no maior. Mas como eles têm lá grandes técnicos e cientistas, então várias vezes eles conseguem ver alguém que está sendo resgatado lá de dentro. E esse alguém é escravo deles. E aí o que ocorre? É um Deus nos acuda. Então, o grupo que vai fazer o resgate, eles vão, no maior estado vibracional que consigam, para não serem percebidos.
E aí, quando resgatam alguém dessas zonas de sofrimento, eles têm que levar para um posto de socorro, como é o caso do Nova Era, por exemplo. E tantas outras igrejas que tem por aí. Tá? Porque no mundo astral, esses lugares são pontos luminosos. Nós falávamos aqui há 2 semanas atrás, né, que o Nova Era é um local que irradia uma grande luz, que ela é percebida de longe. As pessoas, quando estão vindo para o planeta, as pessoas do mundo astral, de longe eles conseguem divisar os pontos luminosos, né, onde que tem os postos de socorro, mas o Nova Era é uma grandiosidade de iluminação muito grande.